E aí, meus crianças, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Michel e hoje o que eu tenho para apresentar para vocês aqui é esse pedalboard para violão, estrelando especialmente o Furman Strings, que é esse pedal de multi-efeito aqui especializado em instrumentos de corda. Bem, review desse pedal aqui é o que não falta no YouTube. Então, o que eu quis trazer aqui de diferente é ele no contexto de um set de pedais. E tem uma coisa que logo de cara me incomodou bastante na construção desse pedal, que foi o seguinte: a saída balanceada dele ficou na direita. E é um treco que não me entra na cabeça porque que alguém colocou a saída balanceada na direita, porque ele ficou basicamente inútil. Bem, vamos lá. Eu sei de duas coisas aqui. A primeira, essa minha unidade não está com defeito. Se você for olhar no Mercado Livre, todas as unidades que estão sendo vendidas do Furman Strings a partir de agora, elas têm a saída balanceada na direita. Porém, se você for pesquisar tanto no YouTube como em anúncios da OLX de pedais mais antigos, você vai perceber que a saída balanceada costumava ser na esquerda, onde ela faz total sentido. Porque esse pedal poderia ser colocado no final da cadeia e você conseguir aproveitar a saída balanceada para dispensar um direct box. Só que nessa configuração você não consegue. É simplesmente impossível meter um cabo balanceado nessa abertura bem aqui. Então, não, não entendi o que está acontecendo. Não faz o menor sentido, não entra na minha cabeça. A única maneira possível de você utilizar a saída balanceada desse pedal é se você virar ele de cabeça para baixo e ele for o último do seu set, mas eu acho que isso é meio inviável. É uma gambiarra que não faz o menor sentido de existir. Você deveria ter deixado essa saída no lado esquerdo, Furman. O que está acontecendo? Se tiver alguém na empresa que possa me dar uma justificativa, que possa explicar para o público por que fizeram essa mudança, o espaço dos comentários aqui está aberto para vocês. Eu vou até fixar se vocês responderem. Inclusive a Nobius viu o meu vídeo a respeito do delay deles e eles marcaram um comentário lá com joinha. Então, vai que eles aparecem aí para falar alguma coisa a respeito e tirar esse triplex que eles alugaram na minha cabeça. Bem, agora aqui explicando o contexto de tudo o que está acontecendo nesse pedalboard. Aqui na entrada a gente vai ter um Yellow Comp, que é um compressor simplesmente para estar fazendo aquele nivelamento, né? Aquele nivelamento das notas, trazer tudo para uma coisa um pouco mais comprimida, olha só, quem diria. Em seguida vai ter um M-Wave ER Box, que está aqui simplesmente simulando um violão microfonado, que é exatamente para tirar aquele raspado seco do rastilho que eu particularmente detesto, que é esse som bem aqui. Aqui eu coloquei ele em bypass, então esse é o som original do pré do meu violão, sem passar por nenhum tipo de efeito. Tá até na configuração que eu utilizei na igreja da última vez que eu toquei com ele, um agudo um pouquinho mais aberto. Mas é isso, eu não gosto dessa característica pura do raspado seco do rastilho. Essa característica que é bem de violão, de sertanejo, essas coisas eu não acho tão interessante. Eu prefiro quando ele tem essa característica um pouco mais. Para mim, num set de violão, eu considero isso aqui essencial. Eu até dispensaria os outros efeitos, mas eu não dispenso um IR. Porque eu, particularmente, me incomodo com essa sensação desse raspado seco. Eu não gosto mesmo. Adiantando aqui um pouco mais para frente, vai ter o próprio Furman Strings, que é a estrela da vez. Ele vai funcionar tanto como um reverb, um modulador e também um equalizador meio que paramétrico, semi-paramétrico, ultra paramétrico, alguma coisa nesse sentido. Eu vou já explicar como é que funcionam esses botões e como eles estão funcionando aqui dentro desse set. Aqui do lado eu vou ter o GP5 e a única coisa que eu fiz com o GP5 nesse set foi simplesmente soltar um pad no Bluetooth. E eu não estou nem zoando, esse GP5 que está aparecendo aqui significa que ele está no modo bypass. Então não tem nenhum efeito correndo desse pedal, é só o Bluetooth que eu estou utilizando mesmo. E aqui do lado, como não pode faltar, a caixinha de palhetas. E é isso, pessoal, vamos começar a mostrar os sons para vocês. Ligando aqui o compressor. É isso aqui que basicamente já está acontecendo entre o compressor e o ER-Box, que são basicamente os dois principais
parâmetros aqui do som. São os dois principais pilares do som do violão que eu estou utilizando. O Forma Strings vai entrar aqui fazendo o quê? Primeiro, ele tem esses dois botões aqui. Eu vou até zerar aqui a modulação e o reverb. Vou zerar tudo, ligar o pedal. Aqui ele está fazendo absolutamente nada. Qual que é a ideia aqui? Esses dois botões, eles funcionam como uma equalização super à mão, super útil. Vai funcionar o quê? O Enhance, ele vai dar ganho em alguma frequência que você escolher, conforme você for varrendo aqui com o knob. E o Notch, ele vai fazer exatamente o oposto. Ele vai cortar uma frequência que você escolher e conforme você vai varrendo com o knob. Isso aqui é muito útil, porque basicamente você consegue fazer o quê? Dar ganho numa frequência que o seu instrumento tem alguma deficiência ou que no som da casa, no sistema de som do lugar que você está tocando, está aparecendo essa deficiência. Você simplesmente vai varrendo aqui até você achar essa frequência e dar esse ganho. E o Notch, ele basicamente vai fazer o oposto, ele vai cortar uma frequência que está sobrando, que inclusive muito provavelmente vai estar dando microfonia. Então, a ideia disso aqui é basicamente essa. Aqui é um pouco difícil de demonstrar, porque como ele está na linha, ele não vai dar microfonia, mas eu lembro que lá no altar da minha igreja, quando eu varri mais ou menos por aqui assim, eu vou mexendo com o pé mesmo, eu vou tocando. E aqui ele me permitiu sumir com a microfonia que estava dando, porque realmente veio uma retroalimentação meio forte. O Enhance, normalmente eu deixei aqui, ó, um pouco mais pra... Mais ou menos nessa posição eu gostei porque ele deu uma encorpada. Esse violão tem uma certa deficiência nos graves. Então funcionou muito bem aqui, essa configuração. O reverb é a gosto do freguês, mas ele é meio discreto, principalmente na hora de você colocar lá no PA junto com a banda. Ele não aparece tanto assim não. E se o reverb é discreto, o chorus é ainda mais. Você coloca ele aqui no meio, ele mal está aparecendo. Você tem que abrir bastante aqui o knob para conseguir esse efeito. E aqui ele vai funcionar basicamente dando aquela impressão de 12 cordas. Ele não é aquele chorus para você fazer aquele som de anos 80 bem cheião, igual eu gosto de mostrar nas minhas pedaleiras nos outros vídeos. Mas é interessante quando você usa ele bem discreto aqui no meio. Porque ele ainda não dá aquele efeitozão de 12 cordas bem na cara, mas ele dá uma preenchida um pouco mais no som do seu violão. Então se você estiver principalmente tocando sozinho, ele ajuda a encher um pouco mais a base. E particularmente foi assim que eu gostei de utilizar. Outro recurso que eu não falei aqui do compressor, que é bastante interessante, é... eu posso vir aqui no EQ e fechar o som. E eu posso vir aqui e abrir ele bastante também. Que eu optei por deixar ele mais neutro.
é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. As minhas considerações a respeito desses pedais e como eles estão funcionando foram isso mesmo que vocês acabaram já de ver. Eu gostei bastante do resultado, eu achei que foi bastante produtivo estar colocando esses pedais aqui para estar trabalhando junto com o violão e particularmente colocar esse ecossistema aqui ao redor do Furman Strings. Apesar de tudo que eu falei a respeito da saída balanceada do pedal, eu não acho que isso desonera o fato de que, como pedal de efeito, ele funciona ainda muito bem, independente se você vai conseguir usar a saída balanceada ou não. Mas eu fiquei realmente chateado, arruma essa saída balanceada aí, Furman. No mais, pessoal, o vídeo é isso. Eu agradeço a cada um de vocês que assistiu até aqui. Se você acha que esse vídeo ajudou você e que pode ajudar outras pessoas, compartilhe com essas pessoas. Não se esqueça de deixar o like e a inscrição. Fiquem com Deus, que Ele cuide de vocês assim como tem cuidado de mim. Valeu, meu povo, falou e fiquem na paz.